Nesse vídeo eu quero começar a falar sobre as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E especialmente aqui, vou me deter nesses dois livros, os dois primeiros livros da série. O Sobrinho do Mago e O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é provavelmente o mais famoso da série. Embora cronologicamente ele seja o segundo, para quem lê as Crônicas de Nárnia percebe, né, que cronologicamente dentro das crônicas ele é o segundo livro, foi escrito primeiro. O Lewis publicou esse livro em 1950. E o primeiro livro ele escreveu e publicou depois, em 1955. 5 anos depois de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A série As Crônicas de Nárnia nasce basicamente de dois pontos. Um era uma imagem que o Lewis tinha na cabeça desde muito jovem. A figura de um fauno caminhando com uma sombrinha através de uma nevasca, né? De um tempo assim de inverno. E aí ele guardou essa imagem, que nunca abandonou. E mais tarde, na época da Segunda Guerra, ele teve a experiência de ter a sua casa perto de Oxford como um refúgio para as crianças que os pais enviavam para sair de Londres porque a capital inglesa estava sendo bombardeada pelos nazistas, né, durante a Segunda Guerra. E aí os pais, os responsáveis, enviavam as suas crianças, os seus jovens, para regiões que não estavam sendo alvo do bombardeio. E aí o Lewis recebeu uma série de crianças na época da Segunda Guerra. E essa imagem vai aparecer em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa logo no início, porque as crianças desse livro são crianças refugiadas que saem de Londres na época da Segunda Guerra, que é quando essa história se ambienta, né? Se passa nessa época, e vão para uma região afastada morar com um senhor assim muito estranho, muito excêntrico, mas agradavelmente excêntrico. A gente tem o início dessa história, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, aqui, no Sobrinho do Mago, quando nós conhecemos dois dos personagens que vão aparecer no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Um é uma figura assim com ar de nobreza, que é uma criatura que não é humana e que é fruto da... inspira a atração por alguns personagens dentro da história, mas é uma atração assim maliciosa, perigosa, e que se revela de fato perigosa, maléfica, que é a figura da Jades, que vai reaparecer como a grande vilã, a Feiticeira Branca, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Em O Sobrinho do Mago, cuja história se passa no final do século XIX e comecinho do século XX, nas primeiras linhas o Lewis já nos informa. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a terra de Nárnia. E o segundo parágrafo começa de uma maneira assim que me encanta. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores que as de hoje. Ou seja, como o Sherlock Holmes ainda vivia em Londres, nós estamos em final do século XIX, já que as aventuras do Holmes começaram a ser publicadas em 1887. E aqui a gente vê esse garotinho, que é a principal criança de O Sobrinho do Mago, que depois nós vamos rever já idoso, como o senhor que hospeda as 4 crianças, o Pedro, o Edmundo, a Lúcia e a Susana, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quem tem alguma familiaridade com as escrituras, com a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, vai perceber que o Lewis usa uma série de imagens, faz um trabalho intertextual com a Bíblia, quando em O Sobrinho do Mago nós encontramos algumas imagens. O jardim com a árvore proibida, a fruta, né, que não deve ser comida e que é comida, e as consequências disso. E encontramos também, muito fortemente na parte final de O Sobrinho do Mago, uma ideia que também atravessa a escritura, que é quando você se vê obrigado, um dos personagens se vê obrigado, né, se vê diante de uma escolha, e ele tem que fazer uma escolha e ele tem que abrir mão, tem que sacrificar algo que ele quer muito, que ele gosta muito,
para fazer algo mais importante, para evitar um mal maior e fazer um bem. Mas o mais maravilhoso, mais bacana em O Sobrinho do Mago, e o Lewis não seria um bom leitor da Bíblia se não colocasse isso, é que aquilo que o personagem sacrifica, aquilo que ele abre mão em nome de uma coisa que é mais importante, que é mais urgente, que vai fazer bem a outras pessoas além dele mesmo, é que aquilo que ele sacrifica lhe é devolvido. E devolvido de uma forma maravilhosa. Em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós já temos 4 crianças no primeiro plano, né? Como eu já falei, a Susana, o Pedro, o Edmundo e a Lúcia. E eu confesso que quando eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia, né, os primeiros livros, e essa história aqui já se passa na Segunda Guerra, eu tive alguma dificuldade com as crianças do Lewis para acreditar nelas, porque elas são tão bem comportadas. E eu, me lembrando dos meus sobrinhos e lembrando das crianças que eu conheço, né, do meu trabalho, eu fiquei assim, será que essas crianças são verossímeis? Mas o Lewis está descrevendo aqui 2 crianças do final do século XIX. E aqui 4 crianças da época da guerra. E são crianças inglesas. De repente as crianças inglesas são mais bem comportadas. Ou eram nessa época, né? Mas de qualquer forma, nesse livro tem pelo menos 2 crianças que eu acho que são cativantes. Cada uma com a sua maneira, né? Com o seu jeito, com a sua personalidade. Uma, eu acho que é óbvio que é a Lúcia, né? A Lúcia é uma criatura que significa, eu vejo muito ela na série, como aquela criança que é espontânea, que é aberta às novas experiências, né? Que tem aqueles impulsos que às vezes até podem levar a uma coisa ruim, mas que não começam como um impulso ruim. Ela tem uma mente assim, aberta para aprender, para conhecer, para descobrir. E a outra criança é o Edmundo. Não é porque o Edmundo seja sempre uma criança boa, né? Mas o Edmundo é muito humano. Eu acho que, como cristã, e as pessoas cristãs que leram percebem, é uma criança que representa nas suas atitudes aquilo que nós, como adultos, tantas vezes fazemos. Nós temos as nossas preferências, nós temos os nossos apetites e muitas vezes nós sacrificamos o que é importante por aquilo que é o nosso desejo imediato. E aí mostra como nós somos imaturos nisso. E racionalizamos, né? Damos outros nomes àquelas coisas erradas que nós estamos fazendo, que é isso que o Edmundo faz ao longo desse livro. Mas quem acompanha O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, especialmente no 5º volume, A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é um dos meus favoritos, vai encontrar um Edmundo mais maduro, mais sábio e, de fato, mais bom. Alguns leitores de As Crônicas de Nárnia, cristãos, tanto pessoas que são autoridades dentro das igrejas, né, pessoas que escrevem livros e tudo, até que assinam blogs, que eu já vi, como leitores comuns, ficam um pouco perturbados pelo uso de figuras míticas dentro da série. Mas eu acho que falta aí as pessoas que têm essa impressão, esses cristãos que têm essa impressão, né, que ficam perturbados com o aparecimento de gigantes, de feiticeiras, né, de mágicos, de faunos, né, do Papai Noel em As Crônicas de Nárnia. Falta contextualizar isso. Ver exatamente em que cenas, em que momentos, em que tipo de ambiente, em que tipo de contexto o Lewis coloca essas figuras. E eu queria finalizar esse primeiro vídeo mostrando algumas das gravuras lindíssimas feitas pela artista Pauline Baynes, que era uma artista que o Lewis gostava e que fez as famosas ilustrações de As Crônicas de Nárnia. E aqui a gente tem a Lúcia andando com o Sr. Tumnus. O ermo do Lampião no inverno. O sacrifício do Aslan. E no Sobrinho do Mago,
Um jardim visitado pelo Diggory. A Jades, mais tarde, feiticeira branca, fugindo com as crianças. Diggory e a Polly. E várias outras ilustrações. Muito bonita. Graficamente, eu acho que é um trabalho assim, à altura do texto do Lewis.